Boa tarde, alunos do oitavo ano. Voltei para a gente discutir sobre a hora de filosofar, da página 14. Tá bom? A organização de leis e declarações como as que a gente viu até agora, por exemplo, nós vimos a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e a Declaração do Homem e do Cidadão a partir da Revolução Francesa. Elas contribuem para criar diálogo, respeito entre as pessoas que vivem em sociedade. Pensando nessa questão do diálogo e do respeito, que são normalmente fomentada, criada a partir dessas leis, né? Porque as leis, normalmente, quando elas são criadas pensando numa contribuição para que todos vivam de uma forma mais harmoniosa. Vamos entender um pouco e discutir um pouco sobre essa questão de diálogo e respeito que está aqui na hora de filosofar. Número 1. Utilizando as questões a seguir, discuta com os colegas as relações entre estes dois temas, diálogo e respeito. No caso aqui, eu vou discutir com vocês aqui no vídeo, aí depois eu preciso que vocês, e peço que vocês leiam essas questões na casa de vocês e pensem com os familiares de vocês aí o que cada um acha com relação a essas perguntas. Mesmo para que você tenha uma ideia diferente do que você acha. Talvez todo mundo aí vai pensar igual, ou talvez pessoas vão ter ideias divergentes daquele assunto. E vocês podem, no caso aí, ao discutir esses assuntos, chegarem a um determinado valor comum do pensamento de vocês, tá bom? Um denominador comum do pensamento de vocês. Primeira pergunta. Podemos aprender sobre respeito em um diálogo? O que vocês acham? Vocês acham que quando a gente para dialogar, conversar com as pessoas, a gente pode aprender mais sobre o que é respeito, o que é respeitar, conversando e dialogando com alguém, com o outro? Lembrando que o diálogo não é só a nossa fala. O diálogo a gente fala, fica mudo um pouco e deixa o outro falar. Às vezes o diálogo é entre duas pessoas, às vezes entre 3, entre 4 pessoas, entre 5. E a gente sempre, quando um está falando, a gente tem que parar para dar ouvido para entender o que essa pessoa está falando. Isso é um diálogo, tá bom? Na segunda pergunta, existe diálogo sem respeito? Né? Num diálogo, por exemplo, quando tem várias pessoas dialogando, conversando, quando uma pessoa atropela a outra na hora que ela vai falar, isso é respeito? Aconteceu o diálogo quando alguém desse grupo que está tentando falar não conseguiu dialogar, não conseguiu falar? Aconteceu o diálogo pleno e verdadeiro? Então, você acha que a gente consegue, que se a gente não respeita a forma do outro dizer, a gente está realmente dialogando com ele? A gente pode, igual vocês gostam de falar na sala de aula, né? Quando você é falciane com a outra pessoa, está sendo falciane com a outra pessoa, você está de fato dialogando com ela? Ou você está fingindo que está escutando o que ela está dizendo? Ou nós, né? Falando de nós. Ou nós, às vezes, quando a gente não está muito chegado naquela pessoa, a gente está junto no mesmo grupo, a gente finge que está escutando o que ela está dizendo. Isso é dialogar? Próxima questão aqui. Discordar e desrespeitar são a mesma coisa? Você discordar de alguém é a mesma coisa que você está desrespeitando ela? O fato de você não concordar com uma atitude, com o jeito de ser de alguém, isso é sinal que você desrespeita ela? Ou não? A gente vive uma época que é muito complicada às vezes, porque muitos acham que só pelo fato de você não concordar com certo estilo de vida, com certo estilo de ser de alguém, você está sendo preconceituoso. Isso é verdade? Porque o preconceito, ele é um desrespeito. Mas você discordar com o estilo de vida dessa outra pessoa é um preconceito? É um desrespeito? Pensem um pouquinho. Como exercer o respeito do diálogo? Ou melhor, como exercer o respeito no diálogo? Quando você está dialogando com alguém, como é que a gente exerce o respeito nesse diálogo? Entre você e essas outras pessoas que estão dialogando. Próxima. As formas de se demonstrar respeito podem ser diferentes em um diálogo e em outras situações, né? Porque a gente não vive só de conversa. A gente dialoga, conversa com as pessoas, mas a gente tem outras situações de convivência com as outras pessoas. Então existem outras formas de mostrar respeito que não seja só no diálogo, né? Vou ler de novo a pergunta aqui. As formas de se demonstrar respeito podem ser diferentes
em um diálogo e em outras situações? No diálogo, a forma de demonstrar o respeito em um diálogo é de uma forma, em outras situações seria de forma diferente, ou teria outras formas diferentes de mostrar respeito? Próxima pergunta. É possível respeitar a todos o tempo todo? É possível você respeitar, nós respeitarmos todas as pessoas o tempo inteiro? Ou de vez em quando a gente escorrega um pouquinho, né? Eu gosto de brincar com os meninos lá da minha igreja, que quando perguntam sobre a questão do pecado, que a Bíblia fala que todo mundo pecou, né? E destituídos estão da glória de Deus. Então eu falo com eles assim, olha, meninos, todo mundo pecou, todo mundo peca. Mas o pecado, no caso, ele tem que ser como se fosse um acidente, como se você tivesse caído e machucado sem querer. A gente não pode premeditar um acidente. Assim também a gente não pode premeditar, no caso, o pecado. Isso eu explico para eles. A questão aqui é se é possível respeitar todos o tempo inteiro. Então, eu posso ficar premeditando desrespeitar as outras pessoas? Sim, eu posso querer não respeitar os outros. É legal não respeitar as pessoas? Mesmo que sejam pessoas que a gente não concorda com o que elas pensam, do jeito que elas agem, do jeito que elas são, eu posso desrespeitar elas? Perguntas que estão dentro dessa pergunta que eu fiz para vocês, se é possível respeitar todas as pessoas. E por último, o que é respeito para você? Pensa um pouquinho, porque a gente fala muito sobre a palavra respeito, mas o que é em si o respeito? Alguém tem certeza que vai falar assim para mim aí? Já deve até ter pensado. Ah, professor, respeito é respeitar os mais velhos. Respeito é respeitar as pessoas. Quando eu falo que respeito é respeitar, eu já estou repetindo o que é. Estou repetindo a palavra respeito. Então eu quero que você olhe para mim o que seria respeito. Se você não consegue colocar em palavras o que seria respeito, procure aí no dicionário o significado da palavra respeito, para você pensar melhor sobre ela. E na número 2, eu quero que você registre a resposta para a pergunta o que é respeito. Tá? A última pergunta que a gente fez aí, para que a gente fique bem claro na nossa mente o que seria respeito. E qual a importância dele para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor e que a gente tenha uma vida boa também, uma vida melhor. Porque tem um ditado que fala que quem respeita quer respeito. Se você ou se eu não respeitamos as pessoas, como é que a gente vai querer respeito delas? Mesmo que sejam pessoas que às vezes não tenha teoricamente, né, que eu digo teoricamente porque às vezes a gente olha assim para uma pessoa que é mais simples e acha que ela não tem muita importância, ela não é muito importante, e aí eu não tenho que respeitar ela. Será mesmo? Só porque a pessoa não é tão importante assim eu não tenho que respeitar ela? Tá bom? Pense um pouquinho sobre isso e conselho que eu dou para vocês: tenham respeito pela vida, tenham respeito pelas pessoas, tenham respeito por aqueles que amam vocês, tenham respeito por aquelas pessoas que estão ao redor de vocês e tentam ajudar vocês a serem pessoas melhores. Um abraço a todos, tenham uma semana abençoada, Deus esteja com todos.